voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o candidato do PSOL ao governo do Estado, o professor Tarcísio Mota. Candidato, estávamos falando aqui da situação do governo atual, a sua análise crítica sobre o governo do Estado, falamos de educação, mas eu queria também abordar um outro tema, que é o tema que é apontado como principal, digamos, resultado, principal sucesso do governo Cabral-Pezão, que é a implantação das UPPs. Qual é a análise que o senhor faz dessa inovação, que é a presença da PM dentro das comunidades? Em primeiro lugar, a gente precisa desmontar um mito. A UPP não é policiamento comunitário. O governo vende como se fosse policiamento comunitário. Ela é, na verdade, o policiamento da vida comunitária. Ela transfere o poder e a gestão do governo de determinadas favelas para a mão da polícia militar. Portanto, militarizando o processo e o cotidiano daquelas pessoas. A política da UPP é a mesma política do Caveirão nas outras regiões. Há regiões que, por interesses empresariais, se faz uma determinada intervenção, com o objetivo, muitas vezes, de acabar com os tiroteios e não como uma política de segurança, militarizando e controlando aquele cotidiano, enquanto você está utilizando o Caveirão à torta direita em todos os outros espaços do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma mesma lógica, em que determinados territórios que interessam a circulação das mercadorias, em territórios próximos aos mega-eventos, você faz uma ocupação militar. Enquanto nas outras zonas, as áreas que são descartadas, você continua na tática do conflito. Isso está errado. A gente precisa ter uma política de segurança que seja igual para todos os espaços. A segurança deve existir para garantir direitos e garantir a liberdade, não para impedir que as pessoas tenham os seus afazeres ou a sua própria participação na sua O senhor, gestão. então, é contra as UPPs, é isso? Eu acho que o debate não pode ser o debate maniqueísta do contra ou a favor. O que a gente precisa é mudar a lógica como se olha para a política de segurança. No lugar, por exemplo, da gente focar no que é a chamada guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres disfarçados, você tem que pensar, por exemplo, no combate ao tráfico de armas. O que mata as pessoas e a juventude negra na favela, que tem morrido porque os índices de homicídio continuam crescendo muito, é a questão da falta completa de controle dos arsenais que estão aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, que é um outro mito que a gente precisa pensar. Por exemplo, por que as áreas de UPP não estão onde nós temos os maiores índices de homicídios? Elas estão na Zona Sul, onde os índices de homicídios já eram menores do que isso, porque na verdade o que tem é uma lógica empresarial do processo. A gente precisa mudar a lógica. Ou seja, ter inteligência, uma nova formação para a polícia, uma formação mais democrática, que desmilitarize o processo todo da própria formação da polícia no Rio de Janeiro. A questão da inteligência, portanto, utilizar os índices técnicos que permitam ao poder público pensar onde é que vai ser. Se o senhor se eleger governador, o senhor vai continuar com as UPPs? Nós vamos modificar o processo que está colocado hoje. Porque quando eu digo simplesmente acabar com as UPPs, o morador da favela vai pensar que eu simplesmente vou retirar o container lá de dentro da favela. E isso não é exatamente... A presença da polícia na favela tem que ser da mesma forma em que a presença da polícia no Leblon, por exemplo. O Leblon tem um batalhão de polícia. Nem por isso quem mora hoje no Leblon e tem que fazer uma festa no seu condomínio, tem que pedir autorização no batalhão do Leblon. Por que na favela isso tem que acontecer? A gente tem que desmistificar essa ideia de que polícia, de que favela, a questão da favela é a questão de polícia, de que o morador da favela precisa ser controlado pela própria UPP. Então a lógica nós não voltaremos com a prática do conflito, nós não voltaremos, porque se eu caio na pergunta, acaba ou termina, parece que, na verdade, a gente vai voltar com subir os caveirões para dentro da favela e vai retirar aquela história. A lógica é diferente. Nós vamos combater armas, nós vamos utilizar inteligência, utilizar os índices técnicos para intervenções e nós vamos formar uma nova polícia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta disso aí. Não quero só concluindo, quer dizer, não querendo prosseguir na questão maniqueísta do sim ou não, mas é preciso que a população entenda também qual é o seu propósito. Quer dizer, na verdade, a gente vai cair necessariamente numa definição. Qual é o seu propósito em relação a esse programa? Quer dizer, não há como, sob o argumento de que não vai cair numa questão maniqueísta, deixar de abordar esse assunto. Esse assunto a população tem que entender, de certa forma, qual é o seu caminho. Para que caminho você pretende prosseguir. Nós não entregaremos o controle e o governo das favelas, das comunidades pobres, na mão da Polícia Militar. Nós não faremos isso. Deixa eu lhe fazer uma questão. Eu fico meio assustado com o tamanho da PM do Rio de Janeiro. Sim. Tem 55 mil e estão contratando mais 5. 60 mil é maior que o exército do Paraguai e do Uruguai. É um exército gigantesco que aí tem que pagar, né? Agora, lá atrás, a favela era discutida na época do Lacerda. E o Lacerda, que era abominado pela esquerda, o Lacerda dizia, favela não é um problema militar, não é um problema de polícia, é um problema habitacional. E aí fez um programa habitacional na época que era muito polêmico, mas ele dizia que favela não é um problema
de polícia. E nos últimos 8 anos virou um programa de polícia. É isso que eu queria saber de você. Favela é um programa habitacional, o que é que você vai fazer de casa para esse povo? O Rio de Janeiro tem 5 milhões de deficiência de casa, de déficit habitacional. Sim. Então é isso que eu estava querendo saber de você. Se você já olhou a favela com outros olhos. Sim, e esse é o debate, por exemplo, em que a questão das UPPs também tem uma relação direta. Porque as UPPs criaram um processo de encarecimento da vida na favela, que muitos moradores hoje estão tendo que sair da favela por conta do aumento do preço dos aluguéis, do aumento do preço da terra. É isso que explica, por exemplo, que o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida seja o maior programa de construção de casas populares, mas ao mesmo tempo o déficit habitacional no Brasil continua crescendo. Porque, na verdade, você não tem nenhuma política para conter o preço da terra, para conter o preço dos aluguéis, conter o encarecimento da vida na própria favela. Favela é questão de direitos. O morador da favela tem que ter o mesmo direito daquele do asfalto. Direito à segurança. A tua pergunta começa muito bem, porque é uma prova importante de que mais policiais não significam necessariamente mais segurança. Nós temos a polícia que mais mata no mundo e mesmo assim nós continuamos inseguros. Portanto, mais polícia não resolve o problema da segurança, resolve mais política. Que o morador da favela tenha condições, inclusive, de participar da gestão democrática do seu próprio território. Há pesquisas, quer dizer, feitas por institutos isentos, dando conta de que caiu em 26% o índice de homicídios em favelas onde existem UPPs. Isto em si já não era um ponto, já não é um ponto que faz das UPPs um programa de sucesso? Sim. Vamos lá. A UPP faz com que parte, em determinados lugares, porque isso já não é mais verdade nem para o Alemão, nem para a Rocinha, em determinados lugares os tiroteios tenham terminado. Mas não houve nenhum processo de combate à questão... redução de homicídios também. Sim, pois é, mas se os tiroteios terminam balas, terminam isso, etc. Tal. E isso não é verdade, há um processo de queda nos homicídios anteriores ao UPP, então você tem uma curva que continua acontecendo e você já tem hoje, nesse ano comparativo ao ano passado, você já tem um retorno de índices que estão crescendo novamente. O que eu acho que é importante que a gente perceba a essa altura do campeonato, é de que como se a UPP fosse a única forma da política de segurança no Rio de Janeiro. Ela não é. Ela está integrada num outro processo como um todo, que na verdade militariza a vida das pessoas e não garante segurança para as pessoas. Nós temos visto o caso do Amarildo, o caso da Cláudia, o caso do DG, o caso do aumento dos autos, os chamados autos de resistência. Você tem, portanto, todo um processo, inclusive, de militarização de uma política de segurança, que na verdade continua condenando a juventude negra a processos de militarização do cotidiano que são inaceitáveis no nosso entendimento. Ok, vou fazer mais uma vez o intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto. Rio, de São Sebastião.